Bem, então, capítulo 5 de Apocalipse, versículo 1 ao 14, que diz o seguinte: o subtítulo é: o livro selado com 7 selos, somente o Cordeiro é digno de abrir. Aleluia. Diz assim: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. E ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Aleluia. Feche teus olhos, irmãos. Vamos falar com ele, o autor dessa escritura. Pai Celestial, esta é a sua palavra, Senhor. Tudo que nós podemos fazer é ler esse livro, Senhor. Meu Deus, não deixa que nós venhamos a nos estribar no nosso próprio entendimento, Senhor. Mas demos lugar a Ti agora, Senhor, ao Teu Espírito Santo, que o Senhor venha nos guiar em toda a verdade, Senhor. Oh, Senhor, só o Senhor pode fazer isso. Que aquela unção verdadeira nos ensine, Senhor, o que precisamos saber. Nos dá ouvidos, Senhor. Abre os olhos do entendimento, para que possamos ver a revelação que está aqui, Senhor, ocultada dos sábios entendidos, mas está sendo revelada agora aos pequenininhos. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Aleluia. Bom, vamos tentar nos próximos 30, 40 minutos, quer dizer, nos próximos 26, 36 minutos. Amém. Aleluia. 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 Meditar sobre essa escritura. Veja bem, irmão. Amém. Aqui está cheio de símbolos
que é necessário que o Espírito Santo revele. Porque senão você não entende nada. Não tem como entender. Veja bem. E vi na destra, na ação, o poder, do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, fechado, guardado. Não tinha como abrir. Amém? E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Quem é digno? O anjo. O anjo bradava com grande voz: quem é digno? Porque o que estava assentado tinha o livro. Aleluia, na sua destra. Esse livro é a sua ação. Esse livro era o livro da salvação. Era o livro que revela a salvação. É o livro que abriria o céu para nós. Quem é digno? Isso lá na eternidade. João foi tomado em espírito. Se você olhar o capítulo 4, depois dessas coisas olhei e que estava uma porta aberta no céu e eu ouvi falar para você e fui arrebatado em espírito. João estava em espírito no céu. Em espírito. Amém. Veja bem, isso você precisa entender isso. João estava em espírito. Amém? Então não era o Joãozinho da terra agora. Porque o João que estava na terra era um João que sofreu, padeceu, apanhou, foi lançado no alcatrão, no óleo quente para matar, não morreu. Tá? E jogaram ele na ilha. Imagina, o João devia ser um monstro, todo feridento, todo ruim, todo estranho, né? O João estava lá. Agora não era mais aquele João sofredor que jogaram ali, agora era o João eterno. E o João eterno vê essas coisas. E agora, quando o anjo brada com o livro da salvação, e João vê que não tinha ninguém digno de abrir, olha só, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Ninguém podia olhar para a salvação, ninguém era digno. Pega lá do começo. Abraão mentiu. Abraão adulterou com Agar, fez o Ismael. Jacó enganou seu pai, Isaac. Enganou ele. E comprou a salvação, comprou a bênção da primogenitura do seu irmão, o Esaú. Então todos falharam, e assim veio Davi, você sabe. Todos eles vieram falhando. Ninguém era digno de exercer essa salvação. Está entendendo, irmão? Ninguém era digno de exercer a salvação. O livro estava selado, o livro da salvação. Nós não teríamos acesso, porque a salvação é somente para Israel, por descendência. Ele prometera a Abraão: de ti farei uma grande nação. Então, a salvação era só com eles. Israel, nós não tínhamos direito. Israel significa príncipe de Deus. Então, não tínhamos direito. Quem ia nos salvar? Quem ia entrar por nós no lagar da ira de Deus? Quem ia entrar lá? Isaías 63 responde: eu sozinho pisei no lagar da ira de Deus e não tinha quem me sustivesse, não tinha ninguém comigo. Quem era esse? Vocês já vão saber aqui. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Aleluia. Irmão, o livro naquela época não era assim, tá? O livro era enrolado. E cada rolo que dava, botava um selo. Enrolava mais um pouco, botava outro selo. Enrolava outro pouco, botava outro selo. E 7 selos estavam fechando aquele livro. Ali havia a salvação. Ali estava o mistério de Deus. Todo o projeto de salvação estava ali. Naquele livro, selado, com 7 selos. Amém. Aleluia. E eu chorava muito. Tem uma outra tradução que diz: e João chorava copiosamente, ou seja, sem parar. Mas João, como é que você está chorando, João? O João estava lá no dia do sacrifício, não estava?
João não estava lá no dia da cruz? João não estava lá quando ele fez os milagres? João não estava lá no Pentecostes? Amém. Estava lá. Ué, o cordeiro, ele disse, eu sou o cordeiro de Deus. Ele disse para eles, eu sou o pão vivo que desci do céu. João estava lá quando ele disse isso. João estava sempre do ladinho dele, ele era o apóstolo que Jesus amava. A Bíblia menciona. Então João estava sempre ao lado de Jesus. Então como que João não viu? Ele disse, eu sou o cordeiro. O João disse, o João Batista, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João viu tudo isso. João sabia. Como que João agora chorava copiosamente? Porque não havia ninguém para abrir o livro. Nem de ler e nem de olhar para ele. Como que João chorava muito, irmão? Não era o João matéria, agora era o João espírito. Está vendo? Aleluia. E quando você entra, isso é mais uma prova. Quando você entra na parte espiritual, na eternidade, você não é mais essa mesma criatura. Essa carne aqui perdeu, todos os direitos quando você entra ali. Você não pensa mais que o fogo pode te queimar. Você não pensa mais que o frio pode te atingir. Você não pensa mais essas coisas. Você é uno. Você é o único com o teu Criador agora. Você é Espírito. Então você não pensa mais. Esse pensamento que você tem agora aqui é carnal. Então, o que acontece? Por isso que diz, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Carne, ouve homem, ouve carne, pensa naquilo que entende, carne, pensamento humano. Não andam mais segundo isso. Agora eles andam segundo o Espírito, a palavra revelada. Está vendo? Aleluia. E era isso agora. O João agora não era mais o Joãozinho agora. Aquele João feio, queimado no óleo quente, jogado naquela ilha para morrer como escravo. Não. Agora era um João eterno. E eu vou dar outro paradoxo ainda para você. Tem mais um paradoxo. Paradoxo é coisa que não fecha, não encaixa. Porém, só Deus explica. Amém. Aleluia. E eu chorava muito porque ninguém foi achar. E disse-me um dos anciãos. Quantos anciãos eram? 24. Aleluia. 24 anciãos. Sabemos o que são os 24 anciãos, não sabemos? 12 tribos, a nação de Deus, Israel, e 12 apóstolos enviados para o povo gentil. 12 colunas. Não tem salvação, cristão. Não tem salvação, crente. Evangelho, será que não se chame? Não tem salvação se não for por isso. As 12 tribos, o molde levando para a palavra. Os 12 apóstolos, as testemunhas levando para a palavra. E sereis minhas testemunhas, ele disse. E Paulo chegou a dizer, ainda que nós mesmos, ou um anjo descido do céu, pregar o evangelho diferente que já temos pregado, e seja anátema, desconsidera, isso é maldito. Lá isso, irmão. Mas engraçado como o evangelho tem mudado nos nossos dias, né? Nesses nossos dias. É um evangelho estranho, não tem nada a ver com aquele evangelho que começou. Agora é um evangelho comercial, é um evangelho de troca. Eu vou no culto, Deus me abençoa. Eu faço uma oração, Deus me guarda, Deus me livra. Irmão, você é um eleito de Deus. Você é um filho de Deus Altíssimo. Não importa onde você esteja. Amém. Qual é a igreja de Deus? Qual é? Qual é a igreja de Deus, irmão? Aonde ele habita? Em sua palavra. E a palavra entra onde? Em você. Então a habitação de Deus é você. A igreja, o templo de Deus é você. Não é o que diz a palavra? Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Está vendo? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, e disse-me um dos anciãos, só um pouquinho, João em espírito, João passou por tudo e viu tudo. João, você não sabe que os 24 anciãos, irmão, isso agora eu vou falar, isso aqui, Deus mostrou uma coisa para mim tremenda, e eu pensei, meu Deus, como pode isso? É para que você saiba que nós estamos tratando com Deus eterno. 12 tribos, correto? Os filhos de Jacó, 12 tribos. Desses, 2 foram alterados.
não são mais tribos, e eles não sabem. Por quê? Porque duas tribos se corromperam e trocaram a adoração a Deus por outra maneira de adorar. Ao invés de ir no lugar que Deus determinou, Jerusalém é Jesus Cristo, tá? O templo é Jesus Cristo. Deus só aceita adoração em Jesus Cristo, na sua palavra. E eles deixaram de adorar em Jerusalém. Então Deus os cortou. Mas ninguém sabe disso. Israel continua as mesmas 12 tribos. Sabia? Mas quando trataram, vocês vão ver aqui em Apocalipse, as 12 tribos que trata em Apocalipse, que ele vem buscar agora, depois do trato com o povo gentil, essas duas tribos que estavam lá no Velho Testamento foram substituídas por outras duas tribos. E não sabe. Agora, irmão, aí que está o perigo. Se Deus fez isso com o seu povo eleito, amém, com o seu povo, porque deixaram a adoração correta, quanto mais fará conosco o povo gentil, que entramos pela misericórdia de Deus. Está vendo o perigo? É só em Jesus Cristo. Ele determinou que tinha que ser ali, tem que ser ali. Jerusalém é Jesus, tinha que ser, o templo é Jesus. Está vendo? Ele chegou para eles e disse, eles chegaram e disseram, nós temos um templo aqui, olha só o nosso templo, olha o nosso orgulho aí, ó. Olha o que o Salomão fez, depois veio o rei, tirou, levou os utensílios, Herodes levantou tudo de novo, olha a perfeição. E ele disse, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E eu levanto tudo em 3 dias. Era ele estava falando dele. Ele estava falando dele, ali estava o templo agora, o templo, então, o lugar de adoração a Jesus. Então, e ele disse a Salomão, Salomão, toda oração que se fizer neste lugar, Salomão, eu estarei obrigado a ouvir, Salomão. Está entendendo, irmão? Então, toda oração que é feita em nome de Jesus, segundo o Espírito, segundo a palavra, ele estará obrigado a ouvir. Sabendo? Mas se você estiver fora desse caminho, dessa palavra, desse Jesus, Deus não tem nenhum compromisso com isso. Está vendo? Como uma coisa é séria? Aleluia! Oi, irmão. Apocalipse, eles têm que ter medo mesmo de Apocalipse. Isso aqui é a revelação. Deus se revela e mostra aonde estão os seus eleitos. Amém. Glória a Deus. Então, disse-me um dos anciãos, não chores. Que palavra maravilhosa. Disse-me um dos anciãos, olha o que o salmista disse. Disse o Senhor ao meu Senhor. Que salmista? Você está louco? Só existe um Senhor? Não. Disse o Senhor ao meu Senhor. Não dá para entender isso. A mesma coisa foi com acho que foi Nicodemos, Cornélio, sei lá, um deles. E chegou nele e quis conversar e disse, não, ninguém vai para lá, sem que de lá tenha vindo o Filho do Homem, que agora mesmo está lá. Que isso? Estou vendo você está falando comigo, como é que você está dizendo que está lá agora? Estamos tratando com Deus eterno. Deus eterno. Está entendendo? Deus eterno. Quando o homem se torna religioso e tenta entender isso, é o momento que o diabo entra e ele enlouquece. Exatamente aí. Quando o homem tenta estudar Deus, é onde ele se perdeu. Porque Deus não é para ser estudado, Deus não é para ser entendido. Jesus disse assim, ó, examinai as Escrituras, porque elas de mim testificam. Amém. E tome cuidado, cuide, preste atenção. Viu? Para encontrar a eternidade. Aleluia. Está vendo? Para encontrar a vida eterna. Amém. Senão você se perde, você passa por alto. Amém. E disse-me um dos anciãos, olhe só, irmão. O que os anciãos fizeram?
Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é, Senhor, de receber glória e honra, poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. 24 anciãos. Então as 12 tribos se prostram para o Senhor, o Cordeiro. Apontam para o Cordeiro. Os 12 apóstolos apontam para o Cordeiro. Então, se eram 12 tribos e 12 apóstolos, um dos anciãos, isso é meu, irmão. Isso Deus deu para mim. Se você quiser, participe para ti. Irmão, amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. João, falando com João. Você está entendendo? João falando com João. Não chora. Aleluia! Entendeu isso, irmão? O João sofredor agora em espírito ali. Agora o João assentado com ele no seu trono. Chega e diz: não chore, João. Está tudo feito, João. Eu vou te mostrar ele aí, João. Eu vou te mostrar ele agora. Oh, Deus poderoso, não chore. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Quem não sabe que o leão da tribo de Judá, a tribo de Judá era a tribo de Davi, a tribo de leão. Quem era da descendência de Davi? A raiz de Davi. Quem é? Jesus. João andava com Jesus. Está vendo? E isto não foi palavras inventadas naquele instante. Isaías escreveu, inspirado por Deus, do incremento deste principado haverá um reino que não terá fim, um reino eterno, ou do acréscimo desse principado. Ou seja, um menino se nasceu e um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Está vendo? Como ele pode ser tudo isso? Pois é, ele é. Ele é. Precisa de apresentação? Deus, eu vou lá diante do homem que manda no mundo, aí, a maior potência, e eu não tenho nada. Se eu vou levar esse cajadinho aqui, e eu vou chegar lá, vou ter que me apresentar. Eu sei o protocolo do Egito, e eu vou ter que me apresentar, vou ter que dizer de onde que eu vim, quem me enviou. E ele disse: eu sou o que sou. Está vendo? Quando eles chegaram diante dele, lá no monte, para o prender, o que ele disse? Eu sou. E o que aconteceu com eles? Caíram por terra. Está vendo? Oh, Deus poderoso, ali estava ele. Amém. Disse um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Amém. Aleluia. Quando ele disse: está consumado. Irmão, hoje uma abelha pegou o dedinho da minha neta, dedo, e a abelha, a maior força dela está no seu ferrão, né? E quando ela larga aquele ferrão, ela morre. Ela fica, a abelha não vem em outro ferrão, só um. E ela fica sem ferrão, né? E ela colocou o ferrão, aí a minha filha foi lá e tirou o ferrão. Irmão, ele foi lá tão fraquinho, ele foi lá tão franzininho, ele foi lá tão servo, tão humilde, tão sofredor, que não puderam ver ali o Senhor da glória. Por isso lá no Salmo diz: o esconderijo do Altíssimo. O Altíssimo estava escondido ali, eles não puderam ver. Então o inferno abriu suas portas e alargou, e vou tomar
acabar tudo agora. O único justo que pisou nessa terra, ele vai para lá. Eu vou levá-lo. A morte sentiu-se poderosa, juntou toda a sua força, todo o seu ferrão.